Nós citamos então aí o juiz Sérgio Moro, né? Porque hoje, o assunto do dia é que a condenação do ex-presidente da Câmara, né? O advogado criminalista, doutor Roberto Casolato, gentilmente aqui conosco. Roberto, boa noite, obrigado mais uma vez pela gentileza, bem-vindo. Roberto, explica o seguinte, o Eduardo Cunha foi condenado, ele vai poder responder em liberdade como outros ou ele vai responder preso? Como é que funciona isso? No caso dele, não. A sentença precisa resolver essa situação. O sujeito pode responder o processo em liberdade ou cautelarmente preso. No caso dele, houve a decretação da prisão preventiva. E como consta aqui na sentença, ele foi preso no dia 19 de outubro do ano passado e permaneceu preso. Prisão preventiva é uma exceção à regra, até por conta do princípio da presunção de inocência. O sujeito tem que ser tratado processualmente como um presumido inocente. Então ele responde em liberdade. Mas, havendo circunstâncias excepcionais para garantia da ordem pública, a conveniência do processo, a aplicação da futura sentença, é possível que haja essa reversão de Então ele estava preso ele foi agora preso, foi preso. Muito bem. Havendo a sentença, essa situação da liberdade processual do cidadão sentenciado precisa ser revista. E foi. E na sentença, o juiz, Dr. Sérgio Moro, começa mencionando que a defesa impetrou um habeas corpus contra a decretação da prisão preventiva, que foi negado unanimemente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Que é a segunda instância do Sérgio Moro. Isso, e tem competência para julgar a apelação, que certamente se seguirá em razão da condenação de hoje. E aí, na sentença, Heraldo, muito rapidamente, essa sentença foi da relatoria do desembargador federal João Pedro Gebran Neto. Isso em novembro de 2016, ele foi preso em outubro, entrou com habeas corpus. Em novembro, essa ordem foi denegada, dizendo que haveria nos autos prova de participação em crimes de corrupção, lavagem de capitais, fraudes em contratos públicos, tentativa recente do paciente de obstruir investigação em seu desfavor na Câmara Federal. Mesmo estando preso? Pois é. Existência de depósitos do exterior ainda não integralmente identificados, reforçando a necessidade de prisão preventiva. Pois bem, houve um outro habeas corpus, agora para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça, que foi julgado em março. Olha, a decisão é de 21 de março agora. Recente, portanto. Da relatoria do ministro Félix Fischer. Há uma questão técnica, porque, na verdade, as cortes de Brasília não gostam e têm refutado habeas corpus impetrados imediatamente contra sentenças, contra decisões dos tribunais inferiores, das quais caberia recurso de habeas corpus. Mas quando o caso é muito evidente, quando há um constrangimento evidentemente lançado, o próprio STJ concede ordem de ofício. Então, aqui não, aqui o habeas corpus foi negado. Também foi negado. Negado. Quer dizer, ele teve negado 2 habeas corpus, sim. Então. E veja, havendo menção no voto do STJ a fatos praticados pelo paciente com fim de atrapalhar investigações, a investigação sendo um fundamento válido para manter a prisão preventiva. Tá? Indícios de contas no exterior, existência de ações penais, vários inquéritos policiais, etc. Tá? Bom, com isso, o juiz Sérgio Moro avança e diz o seguinte: as razões que havia lá em outubro e que justificaram a decretação da prisão preventiva, permanecem até hoje. E ele se estende um pouquinho falando disso. Então posso entender que ele vai recorrer preso? Vai recorrer preso, a menos que algum recurso dessa decisão prospere nos tribunais superiores. Eu acho que há pendendo alguma coisa no Supremo Tribunal Federal, mas sinceramente foram tantos os recursos interpostos pela defesa, eu não tenho certeza agora se há ainda pendente de julgamento. Mas veja só, o juiz Sérgio Moro dizendo o seguinte: além de permanecerem os motivos que já havia e que foram considerados suficientes por 2 cortes, além deste juiz, para manter a prisão preventiva, ele sacou mais um, dizendo de um comportamento processual da defesa do doutor Eduardo Cunha, fazendo perguntas capciosas que não foram deferidas por ele, por presidente da República. Nós mostramos aqui. No sentido de gerar... Veja bem, tais quesitos, evidentemente, foram indeferidos, porque são absolutamente estranhos
ao objeto da ação penal e tinham por motivo, óbvio, constranger o excelentíssimo senhor presidente da República e provavelmente buscavam com isso provocar alguma espécie de intervenção indevida por parte dele em favor do preso, o que não ocorreu. Então, além de haver os motivos que havia, segundo o entendimento do doutor Moro, lógico. Não estou aqui e seria leviano da minha parte, julgando se isso está certo ou está errado. Ele acrescenta mais um e termina assim: remanescem íntegros e, aliás, reforçados os pressupostos e fundamentos da preventiva decretada em outubro. E, portanto, ele deverá apelar preso, a menos que alguma instância superior isto agora, informou. Se for nesse ritmo, quanto tempo leva essa apelação para ser julgada no Tribunal Regional Federal? Da 4ª Região, sinceramente, não posso te dizer isso. Não dá para prever. Talvez. Pode ser 1 mês, 2, 3, 4, eu acho que por aí. Por aí. Olha, sinceramente, a gente não sabe como é que está a agenda da corte. Sim, claro. Da 4ª. Olha, eu posso considerar, então, que a partir de hoje já está cumprindo pena? Não, na verdade, em esta pena, ele foi condenado a um total de 15 anos. 15 anos e 4 meses, não me engano. O tempo de prisão. Vai descontar. Ah, sim. Vai descontar. Isso é. Mas, tecnicamente, a pena começaria hoje, já visto que ele foi condenado? Não, a pena começou a ser cumprida em outubro de 2016, na verdade. Sim. No momento em que ele foi preso. A pena naquele momento já começou a ser. Esse tempo todo, outubro, novembro, ele está aqui, 5 meses, né? Sim. Esse tempo de pena já está contado. E essa seria só a primeira condenação de outros processos? Pois é. Consta que há 2 processos e o doutor Moro relacionou aqui 5 inquéritos. Mais 5 inquéritos? Além de 2 processos, 5 inquéritos que podem ou não evoluir para se transformarem em processos crimes. Né? Porque 2 processos ele tem. Além desse. Além desse. Aqui houve condenação por um crime de corrupção passiva, 3 crimes de lavagem de dinheiro e 2 crimes de evasão de divisa. E aí a soma das penas atingiu esse total de 15 anos e 4 meses. O advogado criminalista, doutor Roberto Casolato, aqui conosco. Roberto, obviamente eu segui o clamor da rua, né? Não impressiona. Não é verdade? E precisa ser ouvido. Mas eu digo, eu acho que as pessoas ficam indignadas. Você concorda ou não? Sim. Não? Sim. Uma coisa é a questão técnica, outra coisa é a repercussão política e social da atividade que tem como uma premissa a questão técnica. Não há dúvida. Não há dúvida. E essa questão de dizer, nós vivemos numa república, a gente supõe que na república todos são iguais perante a lei, não é isso ou não? Sim. Ah, essa sensação de segurança jurídica é muito importante. Muito importante. Que as coisas vão funcionar. Eu acho que a gente não pode misturar justiça com vingança. Não é vingança, não se trata. Nós queremos ver que a lei seja cumprida para todos, é isso? Sem exageros, com serenidade. Com serenidade. É verdade que algumas vezes envolve um lado emocional. Esse tem um lado emocional forte. Claro. Né? A ligação de uma mãe com os seus filhos. Claro. Né? Claro. E de outras mães com os seus filhos. Que é o maior vínculo, né? Não é que verdade? O ser humano tem. Esse vínculo entre mãe e filho. Né? Não há dúvida. Pois é. E também vamos dizer, um sentimento, logicamente, que de alguma parte da população, de achar, por exemplo, que alguns são mais iguais do que os outros. E a história do Brasil, e não se pode dizer, infelizmente, que é apenas a história recente, estou falando para um professor, mostra que isso tem feito sentido, lamentavelmente tem feito muito sentido. Não é verdade? Porque nós não podemos descrer de A ou B, mas não podemos descrer da instituição. Não pode. Não é verdade? Não? Sem instituição não tem democracia. Claro. Não. Olha essa situação. Como o Congresso Nacional é uma instituição, nós temos que crer. Agora, se tem um outro lá dentro que a gente não acredita, não quer dizer que nós vamos atacar a instituição como um todo. O que você estava discutindo uma situação esdrúxula da Venezuela. Da Venezuela. Ali é um problema institucional. Pois é. Quer dizer, que referência que as pessoas têm? Como é que elas se norteiam? A gente precisa acordar e partir para a vida um mínimo de segurança, sabendo que as coisas vão funcionar. Esse sobressalto diário inquieta demais. Né? Nós temos que saber que as leis têm que ser cumpridas. Deixa eu falar uma coisa. O juiz Moro teve a preocupação, até desnecessária, de dizer o seguinte, o período em que o condenado ficou preso deve ser computado para fim de detração da pena. Ou seja, isso nem precisava estar escrito aqui. Mas está claríssimo, ficou claríssimo. Para não ter dúvida. Roberto, muito obrigado pela gentileza de ter vindo. Viu? Muito obrigado, agradeço muito. Muito obrigado. Bom, com a presença então do doutor Roberto Casolato, né? E obviamente a gente aproveita o conhecimento técnico que ele tem, conhecimento como um grande advogado criminalista, para a gente se informar de outros assuntos, como esse, por exemplo, que você viu aí. Nem havíamos conversado sobre isso. Mas obviamente com a experiência que ele tem, pode
trazer informações, interpretações, explicações para nós, para que a gente possa tomar a nossa própria decisão. Tá certo ou não? Bom, já já a gente volta.